Programa do Estado de São Paulo de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica já atendeu, entre março do ano passado e fevereiro desse ano, mais de 5.200 mulheres. Esse é um apontamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, um programa que atende municípios de diferentes portes e diferentes regiões aqui do estado. A maior parte das mulheres atendidas tem entre 30 e 39 anos. Em seguida estão as mulheres com 40 a 49 anos e a terceira faixa mais atendida são jovens entre 20 e 29 anos. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esse projeto, entender um pouco mais sobre esses números e como isso pode chegar também a mais vítimas de violência doméstica aqui no estado de São Paulo, nosso convidado na linha conosco é o Marcelo Ritt, diretor da Diretoria da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Marcelo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Oi, Heitor, bom dia, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar mais sobre essa política pública. A gente fica bastante entusiasmado de poder falar para os seus ouvintes, para falar para a audiência da Rádio Bandeirantes, para que a gente consiga atingir mais e mais mulheres. O auxílio aluguel é uma ajuda de custo mensal de R$ 500 por mês, paga por 6 meses, mas com um período de renovação possível. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso. É um recurso que é pago para mulheres vítimas de violência. Ela tem que atender alguns critérios, ela precisa ter uma medida protetiva vigente nos termos da Lei Maria da Penha, ela precisa residir no estado de São Paulo e também ela precisa estar em situação de vulnerabilidade. Esses são os 3 principais critérios que a mulher precisa atender. Tendo esses critérios atendidos, ela vai receber esse valor por 6 meses, podendo ser renovados por mais 6, desde que a situação de vulnerabilidade permaneça. A gente sabe que muitas vezes esse tempo de 6 meses não é suficiente, então a gente estabeleceu essa oportunidade desse auxílio ser renovado, para que essa mulher tenha condições reais de se afastar dessa situação de violência e no curto e médio prazo a gente conseguir romper desse ciclo de violência de fato. Qual a importância de retirar da casa onde ela possivelmente terá contato com o agressor essa vítima que, claro, está assustada, sabe que os próximos passos podem ser ainda mais sérios, mais graves, e dá esse amparo para que ela consiga recolocar a vida no eixo? Esse auxílio ele é fundamental, porque a gente sabe muitas vezes, e aí até pelos dados que foram apresentados, essas mulheres, a maior parte delas está numa situação econômica, uma situação de idade ativa economicamente, mas em razão muitas vezes do relacionamento, ela se afastou do mercado de trabalho, às vezes ela tem uma renda informal que muitas vezes é insuficiente para que ela consiga se afastar dessa situação de violência. Então a gente entende que esse auxílio ele é fundamental e importante para que essa mulher possa sentir que é possível se afastar dessa situação de violência. É fundamental e importante que ela procure uma delegacia de polícia, que ela denuncie os casos de violência, que ela não permaneça calada nessa situação e que, tendo a medida protetiva, sendo apoiada pelos serviços de segurança pública, pelo sistema de justiça, ela procure meios para que ela consiga se afastar e aí esse recurso entra como uma oportunidade. É importante destacar que esse recurso ele não precisa ser prestado conta. Então, a gente sabe muitas vezes que numa situação de violência é para casa de um parente ou de amigas, amigos, é que essa pessoa procura e muitas vezes ela não vai para essa casa porque ela não tem recurso, muitas vezes nem para arcar com uma conta. E com esse auxílio ela pode, por exemplo, assumir despesas da casa, pagar algumas contas e também se organizar para que ela consiga no futuro alugar um lugar, para que ela consiga procurar um trabalho, para que ela possa ter renda novamente e se sentir fortalecida para que ela consiga sair dessa situação de violência.
Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes conversando com Marcelo Ritt, da diretoria da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Muito bom dia. Às vezes a dependência financeira, claro, é um ponto crucial, mas os filhos também são muito importantes nessa tomada de decisão. Como é que essa iniciativa volta os olhos para essas mulheres que também são mamães e qual que é a importância de reforçar esse alcance? Eu acho fundamental, importante destacar isso. A maior parte das mulheres que nós atendemos no auxílio aluguel são mães, então a gente sabe da importância ainda maior de ter um recurso, um apoio financeiro nesse momento de violência. E acho que para além só do auxílio, uma das coisas que nós destacamos que é bastante importante é que essa mulher passe a ser atendida pelos serviços, pela rede socioassistencial do município. Essa rede ela vai poder ser assistida, ouvida e fortalecida para que ela consiga avançar nesse sentido. E a gente sabe muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, essa violência ela acaba sendo recebida também pelos filhos. Então, dentro da rede socioassistencial, essa família vai receber o apoio que precisa, o acompanhamento que precisa, que ela vai precisar ser ouvida, e aí a gente vai conseguir apoiá-la cada vez mais para que ela consiga pensar numa nova vida, numa retomada, num novo planejamento, para que ela consiga avançar e romper de fato com esse ciclo de violência. Então, o recurso financeiro é fundamental, é importante, a gente entende, sabe, por isso que é uma política pública que está sendo ofertada para todas as mulheres que assim precisarem. Os municípios eles podem aderir e aí, tendo a adesão, eles podem fazer a indicação do número de mulheres que eles tiverem e tiverem conhecimento na sua rede, e a partir disso, também com os serviços socioassistenciais, isso vai ser fundamental e importante para que a gente consiga cada vez mais ajudar mais e mais mulheres. Hoje são 585 municípios que já aderiram ao programa, Marcelo? É isso, que mais de 90% do estado de São Paulo, os municípios eles fizeram essa adesão, nem todos têm o número, tem mulheres inscritas no auxílio, mas o auxílio está disponível para também esses municípios, e a gente fica bastante contente dessa adesão dos municípios. A gente espera que até o final de 2026 a gente consiga chegar aos 645 municípios, que é o número de municípios do nosso estado. E aí a gente vai conseguir cada vez mais ampliar essa rede de proteção, essa rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Há alguma cobrança, uma parceria para que esses municípios também deem um amparo na área de segurança pública? Porque uma vez a Secretaria de Desenvolvimento Social tendo esse projeto, oferecendo um auxílio aluguel, um espaço para ela recomeçar a vida, ela precisa se sentir segura. Há um trabalho com outras secretarias do Estado e com as próprias secretarias municipais de segurança também para que o serviço seja completo para essa vítima? O decreto que regulamentou essa política pública, que regulamentou a lei que criou o auxílio aluguel, também estabeleceu um protocolo que a gente chama Protocolo Mulher Viva, que integra diferentes secretarias do Estado de São Paulo com esse objetivo, que é fortalecer a rede de proteção e principalmente a de segurança pública no âmbito da violência contra a mulher. Então a gente vem dialogando muito com a Secretaria de Segurança Pública para que a gente consiga fortalecer esse processo. E não somente, né? Uma das ações que a gente vem tomando também é de dialogar com o com o sistema de justiça. Então a gente tem conversado com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, também tem dialogado com os tribunais de justiça para que os servidores, aqueles que atuam dentro desse sistema, saibam dessa política. Então muitas vezes quando um juiz concede a medida protetiva, o juiz pode também fazer a indicação pelo auxílio aluguel. E aí a gente vem dialogando como que a gente consegue integrar essas redes. A gente sabe que muitas vezes, por essa mulher não se sentir fortalecida, ela não se sentir forte o suficiente, ela acaba retornando ao convívio do agressor. E aí isso é fundamental, importante que a gente fortaleça o diálogo com o Serviço de Segurança Pública, não somente o do Estado de São Paulo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas também muitas vezes as guardas municipais. A maior parte dos municípios
do estado de São Paulo tem essas guardas, a gente sabe o papel importante que elas desempenham e muitas vezes a gente sabe que essa mulher que retorna ao convívio do agressor, ela tende a entrar num círculo vicioso. Então ela tende a sofrer novas agressões, novas violências, e a gente precisa estar muito atento a essas questões, porque a gente sabe que nesses momentos que aumenta a chance do feminicídio, outras questões, então a gente precisa fortalecer e manter diálogo com as outras secretarias para que a gente consiga dirimir ao máximo essa situação de violência. Nós estamos conversando com Marcelo Ritt, diretor da Diretoria de Secretaria de Desenvolvimento Social, sobre o programa do Governo do Estado em que mais de 5.000 mulheres vítimas de violência doméstica são atendidas com o auxílio aluguel. Nath. Como o senhor bem mencionou, essa readaptação é bem complicada. Existe uma média de tempo? A gente consegue mensurar em quanto tempo essa mulher leva mais ou menos para se restabelecer junto a essa iniciativa? Esse é um número, essa é uma informação que a gente ainda está levantando. A gente tem agora se debruçado nesses números, agora que a gente completou um ano, é um tempo suficiente para que a gente consiga analisar. Na maioria dos casos, daquilo que a gente vem assistindo, é que essas mulheres elas permanecem esse um ano. Mas uma das coisas fundamentais e importantes que a gente pretende e tem feito é dialogar com os municípios para entender o perfil do que é feito do atendimento com essas mulheres. A gente quer aumentar o número de mulheres sendo acompanhadas, porque as realidades são muito distintas. Tem mulheres com filhos, mulheres que não têm filhos, muitas vezes mulheres que mudaram de cidade e que não têm rede de apoio e que muitas vezes elas vislumbram esse recurso, inclusive, como uma oportunidade de retornar para as cidades onde elas moravam com sua família. Então a gente vem vendo uma realidade bastante distinta e pensando também como que essas informações revelam informações importantes, inclusive para a gente melhorar essa política pública, para a gente qualificar essa política pública, seja pensando no próprio recurso que é concedido, seja pensando no acompanhamento que a gente vislumbra ter, esse aumento desse acompanhamento, para que essas mulheres possam de fato romper com esse ciclo de violência. Para a gente finalizar, Marcelo, quem estiver nos acompanhando e eventualmente estiver vivendo essa situação ou conheça uma mulher que esteja passando por essa situação, qual o caminho para a denúncia e para ter acesso a esse programa do Governo do Estado de São Paulo? Bom, acho que a primeira informação, reitero, a importância da denúncia, de procurar fazer um boletim de ocorrência nas delegacias. Nós temos hoje delegacias especializadas em atendimento a essas mulheres que passam por situação de violência. É um atendimento qualificado para atender muitas vezes essa mulher que está em situação frágil, uma situação bastante complicada. Então fazer a denúncia nas delegacias, mas também tendo esses documentos, já tendo a medida protetiva, a gente orienta sempre essas mulheres a buscarem os serviços da rede socioassistencial dos municípios, e aí eu reitero sempre que esse principal equipamento é o CRAS, assim como na saúde a gente tem as UBSs, na assistência social a gente está falando dos CRAS, que são centros de referência da assistência social, e que podem ser o local onde essa mulher vai ser acolhida, vai ser dialogado a respeito dos desafios que ela tem ali em frente, vai ser também comunicado o auxílio aluguel, e a gente sabe que aí é uma oportunidade dela recomeçar, dela vislumbrar novos caminhos e também se afastar e romper desse ciclo de violência. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Marcelo Ritt, diretor da Diretoria da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Marcelo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sucesso para esse programa, que mais mulheres sejam acolhidas no momento mais difícil da vida delas, e o espaço aberto aqui para falarmos sobre novos projetos e sobre novas perspectivas também desse trabalho. Obrigado, Heitor, Nath, obrigado pelo espaço. É sempre fundamental e importante a gente poder falar sobre essa política pública. Obrigado pela Rádio Bandeirantes, pelo espaço que nos foi concedido. Nós aqui agradecemos ao Marcelo Ritt,
falando a respeito desse número de mais de 5 mil mulheres vítimas de violência doméstica que são atendidas com auxílio aluguel do governo do estado de São Paulo. Toda